Olá, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Para começar, que tal falar sobre parto natural e aleitamento materno? O nosso país é um dos que mais praticam a cesárea no mundo. 55%, mais da metade dos nascimentos por aqui são através desse procedimento cirúrgico que, como toda cirurgia, acarreta maior tempo de recuperação. Isso sem falar na rede privada, onde esse número sobe para 80%. Na estimativa da Organização Mundial da Saúde, apenas 15% das cesáreas ocorrem por questões médicas. O restante seria por medo, por falta de informação e até oportunismo. Procuramos o premiado escritor pediatra José Martins Filho para falar sobre o assunto. De quebra, ele falou também sobre todos os bons motivos do aleitamento materno. Essa é uma situação que é uma frequente discussão entre pediatras, obstetras, mães, pais, famílias, e sempre isso causa um pouco de dificuldade para mostrar para as pessoas por que a gente luta tanto pelo parto natural. Algumas pessoas dizem, não, mas a mulher tem o direito de escolher o parto, o corpo é dela. É verdade, mas por outro lado, o bebê, se ele pudesse escolher, ele escolheria o parto normal, porque para ele é muito mais importante. O parto normal favorece a prevenção de doenças, prevenção de alergias respiratórias, porque o bebê, quando ele nasce e passa pelo canal vaginal, ele vai se imunizar com todas as bactérias da mãe que são importantes, toda aquela flora que a mãe tem. Outra coisa também do parto natural é que a criança mostra que ela está madura na maior parte das vezes, a não ser que seja um parto prematuro, e isso significa maturidade cerebral, maturidade pulmonar. A cesárea é uma coisa importante quando ela é bem indicada por uma necessidade de saúde da mãe, porque o obstetra está intervindo e querendo resolver um problema que não estava sendo resolvido pela natureza. Mas, infelizmente, a maior parte das vezes, a cesárea não é necessária. E pior, ela pode trazer algumas complicações. Estou dizendo que toda a cesárea traz, mas ela tem mais probabilidade do que do parto natural. E, por exemplo, o que nós mais ficamos tristes, os pediatras, são com os partos operatórios chamados eletivos. Quando se marca uma determinada data, a mãe vai lá, se tira o bebê sem entrar em trabalho de parto, sem ter contração, sem a gente ter certeza que a maturidade cerebral já aconteceu, se a maturidade pulmonar também. Tanto é que a gente antigamente tinha muito problemas respiratórios de alguns bebês, as chamadas membranas hialinas, que eram alterações pulmonares de crianças que nasciam antes do tempo, geralmente por cesárea, e aí se faziam medicações antes, corticoides, para tentar prevenir isso. Mas hoje a gente também sabe que entre os partos chamados operatórios eletivos, o aparecimento de algumas dificuldades de desenvolvimento são grandes, porque às vezes a gente faz um parto cesáreo numa data que ainda não é a data prevista para a cirurgia. Eu sempre peço às mães que me procuram aqui durante o pré-natal, que conversam comigo, que elas, se querem cesárea, não aguentam, não tem medo, aqueles preconceitos que algumas mulheres têm por falta de orientação, às vezes porque, sei lá, ouviram de outras pessoas mais velhas, é que elas tenham certeza absoluta de que a cesárea será feita só depois que o trabalho de parto se iniciou. Elas precisam saber que está começando o trabalho de parto, para dizer esse bebê está pronto para nascer. Aquelas cesáreas marcadas com antecedência de 1 mês, de 20 dias, agora, graças a Deus, não se faz mais. Antigamente a gente via muito para nascer na data do nascimento do aniversário do vovô, aniversário do papai, né? Ou então essas cesáreas que são feitas para não atrapalhar o feriado, para não atrapalhar o fim de semana e tal, elas são de maior risco, né? Não é que necessariamente vão trazer, mas a probabilidade aumenta. Então o parto natural é uma coisa muito boa para a mãe e para a criança. É muito mais fácil uma mulher, depois do parto natural, amamentar, ter muito menos dor, evoluir muito mais, do que com a cesárea, que o pós-operatório da cesárea é muito mais difícil que o pós-operatório de um parto natural. E hoje em dia a gente tem procedimentos que ajudam a mãe a dar à luz sem dor, né? Com peridural contínuo, aquela anestesiazinha, num trabalho de parto adequado, bem orientado. Eu sou um lutador há 50 anos do aleitamento materno, escrevi muito sobre isso, tenho livros que ganhei até prêmio Jabuti por eles e tal. Porque a gente
durante muito tempo, não conhecia bem a imunização, a imunidade. A gente não entendia bem o que acontecia com o sistema imunológico da criança e do adulto. E o leite humano, ele é a continuidade da imunização da criança. O bebê, quando nasce, como ele tem uma imunidade muito baixa, que isso vai se desenvolvendo progressivamente até 2 anos, à medida que ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai sentando, ele vai engatinhando, ele vai ficando de pé, ele vai aprendendo a falar, ele vai se desenvolvendo nessa área motora e psicológica, ele também vai se desenvolvendo na área imunológica. E o leite humano entra exatamente aí para proteger essa fase, levando proteção. É um líquido vivo, cheio de substâncias protetoras, um líquido importantíssimo que favorece o desenvolvimento do cérebro. Essas crianças amamentadas têm um desenvolvimento muito melhor, têm menos alergia, têm menos problemas respiratórios, tendem a ter uma probabilidade menor de ficarem doentes ou até de morrerem nos primeiros anos de vida. Então, a luta pelo aleitamento materno é uma luta de grande necessidade para o país e é responsável seguramente junto com outras medidas importantes, na grande diminuição da mortalidade infantil que a gente tem visto nos últimos anos, não só no Brasil, mas nos países mais pobres do mundo inteiro. E outra coisa, apesar de amamentar ser uma coisa natural, não é fácil. Você precisa preparar essa mãe, você precisa ajudá-la a vencer as dificuldades. O pediatra tem que conhecer exatamente quais são os problemas que ocorrem na amamentação, porque muitas mulheres querem amamentar e acabam não conseguindo por falta de ajuda, né? Por pega inadequada, machucada no seio, por angústia, por ansiedade, por um pouco de depressão pós-parto, porque não tem quem fique ali do lado e mostre, olha, faz isso, faz aquilo. E, infelizmente, pessoas, às vezes, de boa vontade, mas preocupadas com a mãe, na primeira dificuldade dão uma mamadeira. E quando você dá a mamadeira para o bebê, o bico de borracha, muda totalmente a sucção e esse é um desmame. A mamadeira ajuda a desmamar. Em vez de melhorar, ela piora. Porque sugar no peito e mamar significa aumentar a produção de leite. Porque quando o bebê está sugando na mãe, ele está montando um estímulo que vai ao cérebro e que produz 2 hormônios fundamentais, a prolactina e a ocitocina, que são hormônios que ajudam a produzir o leite. E claro que os primeiros dias, as primeiras semanas, têm dificuldades que precisam ser ajudadas pelo pediatra, pela família, pelo apoio do pai, da avó, das pessoas que estão em volta, mas os primeiros 6 meses não precisa de mais nada, só o peito. Só vai começar a dar comida para essas crianças com 6, 7 meses. E não precisa parar de amamentar, se você conseguir ir bem até 2 anos, não vejo mal nenhum. Isso foi uma grande luta nossa nesse país durante muitos anos, né? E que agora, graças a Deus, tem muita gente interessada nisso, muita gente trabalhando com isso. Eu comecei isso há 50 anos e eu acho que ajudado por outras pessoas e outras pessoas também começaram, mas eu trouxe isso da França. Foi lá que eu aprendi, junto dos trabalhos feitos na África, de que uma forma de diminuir a mortalidade infantil era amamentar. Eu costumo dizer que a nossa função não é culpar as mães. A gente não tem que dizer para a mulher, você tem que amamentar, porque senão... Não, você tem que ajudá-la. Eu acho que toda mãe, na imensa maioria das vezes, ela quer ajudar seu filho. O que falta realmente é um apoio da sociedade e um apoio das relações da família. A família tem que estar junto, né? Eu falo muito numa coisa chamada da influência transgeracional. Ou seja, uma avó que amamentou é fundamental para ajudar a sua filha a amamentar seu neto. Se ela já não amamentou e já vai, não, eu não amamentei, está tudo bem, então fica mais difícil. A mesma coisa as pessoas repetem equívocos e erros, às vezes, de outras gerações. A gente traz para a nossa vida influências nossas. Por isso que quando você está cuidando dos seus filhos, bem, você está ajudando várias gerações. Não é? Porque eles que foram bem cuidados vão tender a ter a mesma atitude com seus filhos quando eles forem pais e mães. Essa é a vida. A gente volta já. A andropausa é para os homens o equivalente à menopausa para as mulheres, só que ela mudou de nome. Agora é conhecida por DAEM, Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino. Para esclarecer, chamamos o urologista Dário Saad. Diferente da menopausa, que atinge 100% das mulheres, a andropausa, que hoje é mais adequado chamar de DAEM, que é a deficiência
androgênica do envelhecimento masculino. O que é isso? Nas mulheres todo mundo conhece, chega uma idade, a mulher tem a diminuição drástica da produção dos hormônios femininos e a partir daí tem uma série de sintomas que todo mundo conhece e vem a menopausa. No homem, por que não se chama andropausa mais? Porque não acontece em 100% dos homens. O DAEM, a antiga andropausa, acontece em torno de 15 a 20% dos homens a partir dos 40, 45, 50 anos, que é a queda dos níveis de hormônio masculino, a testosterona, associada a uma série de sintomas. A perda da massa muscular, a diminuição da libido, a irritabilidade, às vezes a depressão também, a própria impotência sexual e até a osteoporose, que é a diminuição da mineralização dos ossos, os ossos ficam mais fracos. Então, esses sintomas, quando acontecem devido à queda do hormônio, a gente chama hoje de DAEM, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Mas uma coisa muito importante é o diagnóstico, porque o diagnóstico não é só através dos sintomas, é uma associação, quer dizer, é necessário que o paciente tenha esses sintomas e você vai dosar, você faz os exames de testosterona e eles aparecem bem abaixo dos níveis normais. E essa associação entre a testosterona baixa e esses sintomas que eu relatei é que a gente considera o DAEM. Agora, tem muitos homens nessa faixa etária que estão estressados, que têm problemas psicológicos, emocionais, que também têm alguns sintomas parecidos. E você vai verificar a dosagem dos exames de testosterona estão normais. Então, o DAEM é caracterizado pelos sintomas que eu disse, que eu vou até repetir, que é a perda da libido, a perda da massa muscular, o cansaço excessivo, a perda do desejo sexual, como eu disse, da libido, a impotência sexual, a osteoporose. É muito importante ressaltar que o hormônio masculino é importante para manter os ossos fortes. Então, na realidade, quando você tem esses sintomas, você mede os níveis de testosterona e a testosterona está baixa, você faz o diagnóstico do DAEM. É importante você analisar tanto os aspectos psicológicos, emocionais daquele paciente, daquele homem, como também verificar os níveis dos hormônios masculinos, que é a testosterona. A gente sempre relaciona os níveis hormonais, a qualidade geral de vida do homem com o estilo de vida saudável, que é aquilo que todo médico fala. É uma alimentação saudável, é você não estar acima do peso, é evitar o abuso do álcool em excesso, cigarro nem pensar. Então, e atividade física? A atividade física ela é fundamental. É fundamental para que o homem tenha um envelhecimento mais sadio. Na verdade, o tratamento não temos muitas novidades. O tratamento é a reposição hormonal. A partir do momento que o urologista identifica uns níveis de testosterona baixo, ele faz a reposição hormonal. É lógico que essa reposição hormonal à base de testosterona, ela é totalmente diferente do que aquele hormônio que é usado em excesso, em abuso, por exemplo, em algumas academias para o ganho de massa muscular muito rápido. Ela é uma dosagem segura que você faz a reposição acompanhando periodicamente com os exames de sangue. Não são todos os homens que têm possibilidade de fazer reposição hormonal. Há uma polêmica muito grande em torno de quem tem câncer de próstata. A contraindicação para o paciente, para o homem que tem câncer de próstata. Você pode passar medicamentos que estimulam a produção do hormônio sem ser diretamente a testosterona. E é importante ressaltar que nós temos, hoje você pode usar testosterona tanto injetável, através de injeções, como também a testosterona gel, que é uma formulação que é aplicada uma vez por dia. A testosterona gel você pode aplicar no local do corpo que tem menos pelo e você consegue também dar um nível mais constante da testosterona no sangue.
O medicamento injetável, as injeções, tem algumas injeções que você não consegue fazer um nível constante. Às vezes você tem picos, aumento ou diminuição do nível por conta do tipo da droga que você usa. Então é importante ressaltar que não é todo cansaço, toda perda de libido que a gente considera o DAEM. A DAEM. É importante dizer que todo esse diagnóstico deve ser feito por um urologista, onde ele vai saber associar os sintomas que o homem está sentindo com os níveis de hormônio que eventualmente possa estar abaixo do normal. Voltamos já já. E para encerrar esta edição do Momento Saúde, vamos entender o que faz um dermatologista. Quem conta é a doutora Cláudia Issa, formada há 20 anos pela Unicamp. O dermatologista é médico, primeiro ponto. Então nós fazemos a faculdade de medicina, que são 6 anos. Isso é para qualquer especialidade. A partir daí, você vai para ou área clínica ou área cirúrgica. A dermatologia faz parte da área clínica. Então, quando a gente entra na residência, no meu caso, eu fiz 1 ano de clínica médica, que a gente é obrigado a passar por todas as especialidades, um pouco em cardio, um pouco em nefro, um pouco em cada uma, pneumo, por 12 meses, depois que você vai para dermatologia. E aí mais 2 anos de dermatologia, então são 3 anos ao todo de residência médica, que a gente chama, né? E depois tem as especializações, que nem no meu caso eu fiz depois dos 6 anos, os 3 anos, aí 4 anos de mestrado e 5 anos de doutorado. Mas esses não são obrigatórios. O obrigatório para você exercer a especialidade é a residência reconhecida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pelo MEC em especialidade de dermatologia. E eu sou formada já há mais de 20 anos e mudou muito, porque a dermatologia ela era muito ligada à clínica, a doenças, somente ligada a doenças clínicas. E depois de uns 10 anos já de formada é que começou essa questão da estética, do rejuvenescimento. Eu não aprendi nada disso na residência. A residência era bem ortodoxa, assim, somente a questão de doenças. Então isso a gente foi aprendendo depois. Hoje já tem na residência a questão da estética, das aplicações, de tecnologias, de laser. E na verdade o que eu acho mais importante é que o profissional seja muito bem formado, para ele dar conta do seu paciente como um todo. Desde uma queda de cabelo até a aplicação estética que ele for fazer. Na verdade, eu acho que o profissional bem informado é aquele que pode realmente mexer com a estética, porque ele está bem informado para aquilo. Mas ele também tem que saber diagnosticar qualquer doença, um câncer de pele, uma outra doença qualquer de dermatologia. Então, o que eu acho mais... que eu deixaria de dica até para as pessoas, hoje tem muito assim a gente tem muito acesso, né? Então procurar, se você vai no seu médico, você tem como procurar na Sociedade Brasileira de Dermatologia se ele é realmente filiado, se ele é um membro da sociedade. Pelo CRM dele, você sabe onde ele se formou, que especialização ele fez, para você saber em que profissional você está indo. Isso eu acho bastante importante para o paciente. E para nós médicos, a gente saber que a gente tem que ver o paciente como um todo. Às vezes, já acontece, né, isso acontece no dia a dia da gente, por uma queda de cabelo, você está investigando, você descobre uma doença grave. Você daí vai encaminhar para eu tenho um exemplo que eu estou lembrando agora. A paciente tinha muita queda de cabelo e me contou na história que ela já havia até sido internada por depressão. Quando eu fui fazer a investigação do cabelo, eu vi que ela tinha um hipotireoidismo muito grave.
que inclusive era a causa da depressão, e ela ficou internada numa clínica psiquiátrica por causa de depressão, e não era depressão, era por causa da doença tireoidiana, que era bem acentuada. Então, às vezes, por um sintoma externo, a gente descobre uma doença interna. Então, acho que esse é o papel fundamental do dermatologista. Tem escolas e escolas, então ainda, graças a Deus, ainda tem muitos serviços com formação bem intensa na dermatologia integral. Mas também existem esses cursos não aprovados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e que o profissional se acha habilitado para determinada técnica. E aí eu acho que o órgão nacional é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então acho que a gente sempre tem que mirar para eles e ver o que eles aprovam. Às vezes um paciente fala, você faz tal técnica, eu vou ver se a sociedade já aprovou. Senão eu nem vou me adentrar a fazer uma técnica que não é aprovada no Congresso Brasileiro. Por isso também das atualizações, né? A gente vai no congresso 2, 3 vezes no ano para se atualizar e ver o que realmente está confirmado, o que está comprovado. Então, ainda existem excelentes residências, mas tem formações e formações, né? Quando a gente faz a faculdade, a gente entra com uma ideia, né? Você pode ver que o jovem fala, eu estou prestando porque eu quero ser cirurgião, eu quero ser pediatra. Eu de criança queria ser pediatra. Mas aí você vai passando, durante a graduação, você passa por todas as especialidades, as que você ama e as que você não gosta. Se você não gostar, você é obrigado do mesmo jeito, fazer parto, entrar em cirurgia, todo mundo tem que fazer tudo na graduação. E aí você vai mudando, porque cada um que você passa, você fala, não, esse eu tenho certeza que é o que eu mais gostei, mas você vai mudando durante a graduação. Então eu mudei muitas vezes em pediatria, pensei em fazer psiquiatria, que eu gosto muito da parte psicossomática, que não deixa da dermatologia, a dermatologia tem muita doença psicossomática, né? Você acaba jogando para a pele muita coisa psíquica, né? E aí acabei na dermatologia. Tudo eu fiz na Unicamp, que aí você já conhece as pessoas, e aí você... Então eu acabei ficando 18 anos na Unicamp direto, né? Depois eu fui para a PUC, fiquei 10 anos na PUC dando aula como professora, agora eu tô só no consultório, que aí já também é uma outra dinâmica, né? Você pode cuidar melhor do seu tempo. E o Momento Saúde fica por aqui. Para entrar em contato conosco, use o WhatsApp da TV Câmara, que é o 998 11 0260. Obrigada pela companhia e até o próximo.